Vocês conseguem me ver e me ouvir? Se tiver tudo ok aí, vocês mandem uma mensagem, por favor, aí no chat, se conseguirem ver e ouvir bem. Como é que está a transmissão? Está boa? Ótimo, então. Vamos começar a nossa live de hoje sobre a oração. Vamos começar, então, rezando, né? Fazendo uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, essa é a primeira live do quarto ciclo do nosso Clube de Leitura Mãe Amável, que é um apostolado online, em que nós temos um grupo de WhatsApp, um canal no YouTube, um canal e alguns canais no Spotify. E nosso apostolado tem como objetivo a formação católica e a vida espiritual, né, a santificação das mulheres de um modo geral. Né? Nosso clube funciona por ciclos trimestrais. Cada ciclo tem um tema com um livro. Então nós já fizemos um ciclo, nosso primeiro, sobre o livro Mistérios Gozosos da Vida, falando um pouquinho sobre educação sexual das crianças. Nós fizemos um ciclo sobre o Regra de Vida para Mães, falando um pouquinho sobre a ordem na vida das mães. Nós fizemos um ciclo sobre o livro O Privilégio de Ser Mulher, com esse tema, né, do feminino. E nós estamos começando esse primeiro ciclo de 2025 falando sobre a oração. E o livro base vai ser, né, está sendo a oração de Santo Afonso de Ligório. Tem alguém falando que o som está baixo. A gente sempre dá esse problema no som, né? Deixa eu tentar mexer aqui em alguma coisa. O som agora melhorou ou continua a mesma coisa? Me dizem aí, por favor, se o som aumentou ou não. Mesma coisa? Sim é a mesma coisa ou sim que melhorou? Como é que ficou o som? Tá melhor um pouco? Está a mesma coisa. Então, essa questão do som pode ser o computador da pessoa, né? Ou o celular. Eu não sei se é exatamente o meu microfone. Eu vou tentar aqui nas configurações aumentar o máximo que eu conseguir. Mas vamos lá. Vou tentar falar alto então, para ver se melhora aí para quem está com som baixo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o livro, então, Santo Afonso, a oração. A live de hoje vai trazer a introdução e o capítulo 1, a necessidade da oração, que vai dar, nessa edição aqui,
da página 17 até a página 42. Né? Na introdução, Santo Afonso fala sobre a oração como meio necessário e certo de alcançarmos as graças necessárias para a salvação. Uma coisa interessante, né? Esse tema da oração é um tema, assim, praticamente infinito. Mas a gente percebe até assim, um pouco da grandeza espiritual de Santo Afonso pelo fato de que a oração pode nos alcançar muitas coisas de Deus. Coisas superiores e inferiores. Né? Inferiores não no sentido de ruins, mas digamos assim, você pode pedir, sei lá, um bem material e Deus pode conceder. Mas quando Santo Afonso fala da oração, ele está sobretudo focando na necessidade que nós temos da oração para a gente alcançar aquelas graças que são necessárias para a nossa salvação. Então, o foco do santo é sempre a nossa salvação. E se a gente não rezar, a gente não vai alcançar as graças que a gente precisa para a nossa salvação. De modo que ele diz, sem a oração serão inúteis todas as meditações, propósitos, promessas, certo? Uma pessoa que fizesse uma promessa ou um propósito até firme, se ela não reza, isso vai ser inútil. Se a pessoa medita, fica, pensando, refletindo acerca das coisas da fé, acerca das verdades, até do evangelho, mas se ela não reza, tudo isso vai ser inútil para que ela possa, de fato, alcançar, né, a salvação, né, que ela precisa. Bom, sem a oração serão inúteis todas as meditações, tudo isso. E o que é oração? Né? A oração é, claro, o Santo Afonso ele faz aqui ele explica, né, que existe vários tipos de oração, né, ação de graças, súplicas, pedidos, etc. Mas ele vai dizer, olha, para a gente facilitar a vida, eu vou chamar de oração aqui, recorrer a Deus. Todas as vezes que a gente recorre a Deus, nós estamos em oração, estamos rezando. E nós vamos falar agora sobre a necessidade de recorrer a Deus. Né? Basicamente é isso. Né? A Escritura deixa claro que é necessário que a gente recorra a Deus para alcançar a salvação. E Santo Afonso ele bota no livro aqui uma série de citações, né, da Escritura, de São Tiago. Né? Se alguém necessita da sabedoria, peça a Deus, que a concede fartamente a todos. É preciso rezar sempre e nunca descuidar. Vigiai e orai para não cair em tentação. E ele vai colocando várias passagens da Escritura que falam sobre a necessidade da oração. A oração, né, é necessária pelo motivo de que, sem o socorro da graça, nós nada podemos fazer de meritório. Né? Lembra aquela passagem que o nosso Senhor fala, né? Sem mim nada podeis fazer. Que nada é esse? Nada de meritório. Né? Ou seja, nada que tenha valor diante de Deus, nada que tenha valor para o paraíso. Então, se a gente não pode fazer sem Deus nada que tenha valor para o paraíso, como é que a gente faz para que a gente faça as coisas unidas a Deus, com Deus? Pedindo a Ele o seu socorro, o socorro da graça. Deus só concede essa graça aos que rezam. É verdade, Santo Afonso deixa claro, existem graças que Deus nos concede sem que a gente tenha pedido. Por exemplo, né? O início da fé. Nós fomos batizados, a gente não pediu essa graça a Deus. Deus concede o início da fé de graça, gratuitamente, né? Sem que a gente tenha pedido. Porém, a perseverança, que é o que vai garantir a nossa salvação, a perseverança, Deus só concede para quem pede. De modo que, para o adulto, né, aqui fica claro que é para o adulto, né? Evidente que uma criança acabou de ser batizada, faleceu, ela vai para o céu, ela nunca rezou. Mas,
para um adulto que precisa de perseverança, não existe chance de salvação sem oração. Deus determinou que a oração é meio necessário para recebermos as graças que Ele preparou para nós desde toda a eternidade. Deus, desde toda a eternidade, já preparou para nós graças especiais. Mas Deus só vai conceder, só vai nos dar de fato essas graças especiais se a gente pedir, se a gente rezar. A oração, ela não serve para Deus ficar sabendo o que a gente precisa, mas para que a gente saiba que precisa de Deus. Né? Olha que bonito. Que às vezes alguém poderia questionar, para que eu tenho que rezar? Deus já sabe do que eu preciso. Deus sabe, mas você que ainda precisa saber mais e mais da sua necessidade de recorrer a Ele. E a oração, continua Santo Afonso, é o alimento da alma. O alimento da alma significa o quê? Que a alma, o que mata a alma? O que mata a alma é o pecado mortal, certo? O pecado mortal é a morte da alma. Só que o que acontece? Olha a analogia que ele faz. Se a gente deixa de se alimentar, a gente vai morrer, certo? Da mesma maneira, se a gente para de rezar, o que vai acontecer com a gente? A gente vai cair no pecado mortal e vai morrer para a vida da graça. A oração, portanto, é o alimento. Por isso que a gente se sente fraco quando a gente para de rezar. Quantas e quantas vezes a gente escuta isso no confessionário, a pessoa que vem falar, padre, olha, tinha muito tempo que eu não caí nesse pecado grave, mas eu fui enfraquecendo minha vida de oração e acabei caindo. A gente sabe muito bem, por experiência própria, quanto menos a gente reza, mais fraco a gente fica. Que as pessoas falam assim, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, não é isso? O que significa isso? Olha, quanto mais você reza, mais forte você está para resistir aos inimigos, às forças do inimigo. E evidentemente que o inimigo, o diabo, ele vai partir para cima, né? Você acha que ele vai ficar feliz da vida que você está rezando? Então é natural que ao mesmo tempo nossa vida de oração seja acompanhada de uma certa luta maior, ao mesmo tempo que a vida de oração que nos fortalece. Porque quando a gente para de rezar, a gente nem precisa de outros inimigos. Nós mesmos somos nossos próprios inimigos. Nós mesmos colaboramos com os 3 inimigos do homem, que é o mundo, a carne e o demônio. A oração é a maior e mais poderosa arma contra os inimigos. Contra as tentações, contra o demônio. Não é à toa que, se alguém está possuído, o padre vai fazer o exorcismo é o quê? Oração. Então não é. Se a gente está em tentação e a gente precisa resistir à tentação, qual que é o jeito? Oração. A oração é a arma. A oração é o remédio da nossa fraqueza. Remédio da nossa fraqueza. Tantas e tantas vezes na Escritura nós temos exemplos de personagens rezando diante de situações em que, humanamente falando, parecia impossível uma solução. Vamos lembrar aqui, de cabeça, do Judite, que uma mulher viúva que precisava vencer o general do exército inimigo. E ela consegue cortar a cabeça do Holofernes, por quê? Por causa da oração, pela força da oração. Davi, que vai enfrentar Golias, muito maior do que ele, com 3 pedrinhas. E o que ele faz? Ele reza e depois da oração ele consegue derrotar o gigante. Então a oração é o remédio da nossa fraqueza. Deus não manda nada impossível. Aí, agora que a gente falou, do Davi, quando você olha humanamente falando, Davi e Golias, você fala, é impossível isso aí. Humanamente falando, é impossível, mas Deus não manda nada impossível, por quê? Porque Ele fortalece com a oração. Ele faz com que a sua graça torne possível aquilo que parecia impossível. Aquilo que Deus manda, que está acima das nossas forças naturais, Ele mesmo concede a graça para que a gente realize aquilo que nós pedimos pela oração. Não é isso? Deus, Ele... olha que bonito, Deus, Ele nos manda algo e é Ele mesmo
que nos dá a força para realizar aquilo que ele mandou. Olha que bonito isso, né? É como se, sei lá, um pai que manda o filho fazer um negócio, né? Fala assim, se você fizer tal coisa, eu te dou um prêmio. Aí o filho vai lá, só que o negócio é difícil, né? Aí o pai vai e, sabe, meio que vai fazendo ali, né? Junto com o filho. O filho, ele tá só colaborando. E no final, o filho que ganha o prêmio todo como se tivesse feito sozinho. Então Deus é assim. Deus, ele nos dá mandamentos, ele nos pede coisas, nos dá missões e vocações, etc. Ele realiza em nós tudo que a gente precisa. E depois ele ainda nos dá o prêmio ainda. Isso. Só que isso só acontece se a gente rezar. A gente precisa rezar. A oração é necessária para que a gente possa realizar o bem e resistir ao mal, resistir às tentações. Sem rezar, não dá para resistir às tentações. Os santos, eles nos ensinam que não sabe viver bem quem não sabe rezar bem. A vida acompanha a oração. Né? E na medida em que a gente tem vida de oração, né, a nossa vida reflete o nosso contato com Deus. Como a gente pode lembrar daquela passagem do Moisés no Antigo Testamento, lá no deserto, que quando ele ia falar com Deus, ele voltava e seu rosto brilhava. Brilhava tanto que ele tinha que usar um véu no rosto. Nossa vida de oração é assim, quando a gente reza, né, sabe rezar, reza bem, reza bastante, aquela força, aquela energia, né, aquela graça que nós recebemos de Deus, vai como que, sabe, refletindo em nós, em todas as camadas da nossa existência. E claro, para nos auxiliar na nossa vida, é bom e útil que a gente também invoque os santos na nossa oração, a intercessão dos santos que nos ajudam, como também Santo Afonso recomenda que a gente peça a intercessão das almas do purgatório, as almas do purgatório que não podem rezar por si mesmas, elas não podem merecer nada para si, mas muitos santos defendem, como o próprio Santo Afonso, que as almas do purgatório podem interceder pelas pessoas aqui da Terra. Fala também que é um dever de caridade que a gente reze pelas almas do purgatório. Então, né, é interessante que ele dedica até bastante, né, eu nem vou falar muito sobre isso, mas Santo Afonso dedica bastante espaço à questão das almas do purgatório, porque ele considera que não faz sentido falar de oração sem mencionar a nossa necessidade de rezar pelas almas do purgatório. Nossa obrigação de rezar pelas almas do purgatório. E por fim, Santo Afonso recorda São Bernardo, que fala que é vontade de Deus que nós recebamos tudo por Maria. Todo mundo sabe que Santo Afonso é o autor das Glórias de Maria, um santo de muita devoção a Nossa Senhora, e ele defende nessa obra aqui a mediação universal de Maria Santíssima. Ou seja, com vários santos, todas as graças que nós recebemos passam pelas mãos da Virgem Maria. São Tomás de Aquino, ele dá aquele argumento acerca da ordem do universo. Né? Ele fala que Deus ele age por meio de causas segundas, Deus ele respeita uma hierarquia que ele mesmo colocou, e da mesma maneira, nós, na nossa oração, as graças que nós recebemos, assim como Cristo quis vir à Terra pela Virgem Maria, todas as graças que ele concede à humanidade, ele faz passar por ela, pela sua mediação. E por fim, né, para a gente terminar aqui o assunto, né, um livrinho bem pequenininho, por isso que a live nem vai ser assim tão longa. Eu queria até ler completo aqui o ponto 28 desse livro, que é a frase mais famosa de Santo Afonso. Quem reza se salva, quem não reza certamente se condena. Terminemos este primeiro ponto concluindo de tudo que dissemos que quem reza certamente se salva e quem não reza certamente será condenado. Todos os bem-aventurados, exceto as crianças, salvaram-se pela oração. Todos os condenados se perderam porque não rezaram.
Se tivessem rezado, não se teriam perdido. E este é e será o maior desespero no inferno. O poder ter alcançado a salvação com facilidade, pedindo a Deus as graças necessárias. E agora esses miseráveis não têm mais tempo de rezar. E aí a gente pode pensar, né? Como que nós vamos colocando tantas coisas na frente da oração? Né? A gente tem tantos afazeres. Não é que são coisas idiotas, bobas, não. São afazeres importantes. Só que é o seguinte, a oração é o meio necessário para a salvação. As outras coisas são importantes, mas elas não são aquilo que vai garantir a nossa salvação. A oração, sim. Aliás, é a oração que vai fazer com que todo o resto que a gente faz tenha valor diante de Deus. Porque sem oração a gente perde a graça. Sem a graça, nada tem valor. Então, seus trabalhos aí, você é mãe, dona de casa, tem que cuidar das crianças, etc. Tem que limpar a casa, arrumar tal. Tá, mas a oração é mais importante que tudo isso. Se você não reza, essas coisas vão perder o valor. Se você não reza, você vai se perder. E de que adianta? De que adianta tá tudo... Tudo que é secundário tá perfeito e o que é primário foi deixado de lado. A oração. De que adianta todo cuidado com as coisas e não existe cuidado com a própria alma? Então, quando a gente fala de oração, a oração não é um luxo. Às vezes as pessoas acham que a oração é um luxo. A oração é um luxo de católicos desocupados, né? Ah, a pessoa que ela tem tempo para rezar. Não é questão de ter tempo para rezar. A gente tem que rezar. A gente tem que fazer o tempo. Porque é estritamente necessário. Assim como a gente faz tempo para comer, a gente faz tempo para tomar banho, não é isso? A oração é mais importante de tudo. E as outras coisas têm que ceder o espaço, as outras coisas têm que ceder o tempo da oração. E é isso que a gente tem que entender, que a gente precisa empurrar as outras coisas e ir abrindo espaço para que a oração tenha o seu lugar. A oração tem o seu lugar. E conta-se que Santo Afonso rezava 8 horas por dia, né? E escreveu mais de 100 livros. E era bispo. Certamente é uma pessoa muito ocupada. Mas ele sabia o que era mais importante. Infelizmente, a gente pode até voltar, quem acompanha o clube desde a época do segundo ciclo, sabe que a gente falou disso quando a gente tratou do regra de vida. Muitas vezes a gente vai se atarefando, e as tarefas que a gente vai assumindo cria na nossa cabeça, na nossa consciência, né, uma desculpa para que a gente deixe a oração de lado. Ou seja, a nossa consciência fica tranquila, porque eu deixei de rezar, mas não é porque eu estou de preguiça, é porque eu estou muito ocupado demais. Só que aí que vem, por que a gente não está ocupado com aquela coisa que é necessária para a nossa salvação? Então, é importante que nesse primeiro mês do ciclo sobre oração, fique bem colocado na nossa mente, no nosso coração, a necessidade da oração. Ou seja, que não quando a gente está aqui falando com vocês, né, olha, vocês precisam criar um plano de vida de oração, tem que ter as orações diárias. A gente não está falando assim, não está dando para vocês um ideal de, né, ou seja, nossa, de como é que seria bom, né, se eu pudesse. Não é uma coisa extraordinária, entende? É o básico do básico. É tão necessário quanto o ar que a gente respira. Depois disso, aí sim, né? Depois que a gente reza, aí sim a gente pode ver outras coisas legais, né? Para a nossa santificação, que são, digamos, acidentais, mas oração não. E aqui não estou falando nem de oração para a gente seguir, né? Que a gente
né, quem acompanha o nosso canal no YouTube sabe que a gente está falando sobre Filoteia. E na Filoteia é um pouquinho diferente. O que acontece? Na Filoteia nós estamos falando sobre oração também. Só que a oração da Filoteia é pensada para aquelas almas que querem viver uma vida devota. Ou seja, aquelas pessoas que querem viver uma vida especial de oração, de dedicação a Deus. O que Santo Afonso está dizendo não é isso. Santo Afonso está falando, olha, para todo mundo que é batizado, o mínimo para você ir para o céu é oração. Então não é nem aquela né, porque lá no São Francisco de Sales está falando sobre meditação, oração mental, ou seja, já é um passo a mais. Aqui não. Né? Nós estamos falando, olha, se você não quer ir para o inferno, não é isso? Se você não quer ser condenado para toda a eternidade, o mínimo que você vai fazer é rezar. Certo? Rezar. Porque se não rezar, não tem salvação. Quem reza, se salva. Quem não reza, certamente, ele bota certamente. Quem não reza, certamente se condena. Claro, aí depois que você começa a rezar, agora eu rezo. Beleza, aí a gente já pode dar o segundo passo, que é viver uma vida devota, igual São Francisco de Sales está ensinando na Filoteia. Né? Se eu ainda não rezo, eu tenho que começar a rezar. Se eu já rezo, aí ótimo, vamos dar um segundo passo, vamos buscar uma vida de devoção. Certo? Então esse é o nosso conteúdo, né, de hoje. Na próxima live, no mês que vem, nós vamos falar, no finalzinho de fevereiro, sobre o valor da oração. Certo? Que é um capítulo bem pequenininho também. Bem menorzinho que esse. Certo? Mas também muito importante. Tá bom? Alguma dúvida? Eu vi que uma pessoa aqui fez uma pergunta lá no início da live. Vamos ver se eu acho aqui. Sobre as graças espirituais. Deus sempre concede? Se rezar, concede. Se não rezar, não concede, não. Deus concede as graças espirituais necessárias para a salvação, as necessárias para a salvação. Ele concede sempre se a gente pedir. Se a gente não pedir, ele não concede. E graças espirituais que não são necessárias para a salvação, que são graças especiais, Deus às vezes dá, às vezes não dá. Aí depende da vontade de Deus. Certo? Para ajudar vocês na vida de oração, na prática da vida de oração, né, o nosso clube preparou algumas coisas que nós vamos mostrar aqui na live. Né? Em primeiro lugar, eu já falei lá no grupo do WhatsApp, nós vamos mostrar para vocês o nosso manual de orações. Eu botei lá um PDF, né, e a Juliana imprimiu aqui numa gráfica, ficou muito bom. Então, eu recomendo que vocês... a gente vai colocar lá eu vou colocar no grupo um videozinho que a Juliana gravou mostrando esse livrinho. E a gente vai colocar também o PDF, que aí cada uma pode ir lá na gráfica mais perto da sua casa, mandar imprimir, botar dentro da bolsa. Tá vendo? Fininho, muito bom. O que nós temos aqui? O oferecimento do dia com a oração da manhã, oração para antes e depois da meditação, antes e depois das refeições, antes e depois do estudo, oração da noite com exame de consciência, tanto um exame breve para fazer todo dia, como um exame longo para fazer antes de confessar. Algumas orações adicionais, né, como o Ângelus, e também uma oração muito bonita, né, chamada Oração de uma Esposa, Mãe à Santíssima Virgem, como também oração à Mãe Amável e oração à Nossa Senhora do Bom Parto, especialmente para as mulheres grávidas. Além disso, nós temos uma segunda parte com oração para antes da missa e uma oração de ação de graças, como também um roteiro muito bom de adoração ao Santíssimo Sacramento. É isso. Então, fica baratinho, né, se imprimir. Eu vou pedir a Juliana, ela vai colocar no grupo lá também a gráfica que fez aqui para ela, aqui em Campos. Quem for de Campos pode fazer nessa mesma gráfica, que já sabe que fica bom. Né? A gente não vai vender isso não, a gente vai dar para vocês o arquivo, vocês podem cada um imprimir por conta própria, mas vale muito a pena, ajuda bastante, certo? E outra coisa, né? Uma das formas da gente rezar é
fazendo leitura bíblica, ler a palavra de Deus, ler e refletir sobre a palavra de Deus. Então nós preparamos aqui, né, quem me ajudou foi a Thaís Maria, minha comadre, que me ajudou aqui a preparar esse plano de leitura bíblica do Novo Testamento em um ano. Né? Um capítulo por dia, de segunda a sábado. Dá mais ou menos uns 5 minutos, dependendo, né? Por exemplo, os primeiros capítulos de São Lucas são mais longos, vai dar, sei lá, 10 minutos. É pequenininho, é rapidinho, por dia. A maioria não vai demorar nem mais de 5 minutos, a maioria dos dias. Né? Lendo um capítulo por dia, de segunda a sábado, a gente consegue em um ano ler todo o Novo Testamento. E qual que é o projeto? Eu vou mostrar aqui para vocês. Não dá para ver muito bem na live, mas a gente já colocou o PDF lá. Algumas de vocês até imprimiram, né? Então, olha só, nós botamos 2 modelos. Esse modelo aqui, que tem um logo do clube, eu não consegui imprimir colorido, infelizmente, só consegui preto e branco. Mas o que nós temos aqui? Um calendário do ano 2025, com o dia certo para cada capítulo. Nós vamos começar a leitura bíblica no dia 3 de fevereiro, segunda-feira, e nós vamos terminar no dia 5 de dezembro, que é uma sexta-feira. Né? Então aqui eu mandei colocar só nos dias que o grupo abre. Então não tem domingo e também não tem Semana Santa, quando o grupo fecha também, não abre na Semana Santa. Então, vai ter um capítulo por dia, está selecionado aqui de acordo com a ordem do Novo Testamento, de modo que vocês podem ir lendo, sei lá, vamos supor, hoje é dia 3, nós lemos Mateus 1. Você vai lá com a canetinha, rabisca aqui, no final do ano vai estar tudo rabiscadinho, e você conseguiu ler o Novo Testamento todo. E o seguinte, como é no dia que o grupo abre só, o que vai acontecer? Eu li lá uma passagem sobre, sei lá, o Evangelho de Mateus, capítulo 11. E surgiu uma dúvida sobre uma coisa que Jesus falou. O que eu posso fazer? O grupo abriu, 13h, eu vou lá e pergunto, padre, o senhor pode explicar o que Jesus falou aqui? E a gente explica. Né? Muitas mulheres vão estar acompanhando junto com você, vão estar lendo a mesma passagem e vai tirar a dúvida de todo mundo. Então, essa que é a ideia. É como se a gente fosse fazer juntos uma leitura acompanhada de todo o Novo Testamento, de 3 de fevereiro até 5 de dezembro. Né? Perguntaram, qual Bíblia eu recomendo? Qualquer Bíblia católica, certo? As diferenças de tradução não são muito importantes para vocês nesse momento. Essa coisa de diferença de tradução, a maioria das vezes, é mais para quem estuda, assim, né, exegese e tal. Para uma leitura assim mais espiritual, não faz tanta diferença não. Né? Se você pode usar que tem em casa. Se você não tem nenhuma em casa, pode ser do CNBB, pode ser Jerusalém, pode ser Ave Maria, qualquer Bíblia católica, certo? Aí o seguinte, padre, tá bom, eu quero fazer a leitura, mas eu não quero seguir o dia que o senhor determinou. Não tem problema. A gente fez um outro para vocês, uma outra tabela, sem dia. Só para você ir marcando na medida que você quiser. Mateus 1, Mateus 2, Mateus 3. E quando você terminar de marcar tudo, você leu todo o Novo Testamento. Então, a leitura bíblica funciona como uma forma de você fazer também a oração. Né? Tem 2 formas que a gente pode usar. Vou dar uma dica prática para vocês. Se você é uma pessoa que já tem uma certa vida de oração e já faz oração mental, né, o que eu recomendo? Mantém sua oração mental como você faz e mais tarde, um pouquinho, para um pouquinho para ler a Bíblia. Se você é uma pessoa que ainda não começou sua oração mental, o que eu te recomendo? De manhã cedo, fez a oração da manhã, vai lá no manualzinho, reza a oração para antes da meditação e faz a leitura bíblica nesse momento. Se tiver tempo, pensa um pouquinho na leitura, reflete um pouquinho na leitura. O que essa leitura pode, falar para você, mudar a sua vida, etc, etc. Depois reza a oração para depois da meditação e pronto. Fez sua oração mental
com a Bíblia, a Lexio Divina. Né? Cada uma, dentro do seu plano de vida de oração, vai poder encaixar bem essa leitura, certo? Eu acho que vai ajudar bastante. A Isabel perguntou se ela é considerada oração só como Lexio Divina ou só como leitura. Então, só como leitura já é uma espécie de leitura espiritual, que já é um tipo de oração, já é considerada oração. Claro que a Lexio Divina já é uma coisa assim mais pro lado da oração mental. Então, digamos, é uma oração superior um pouco. Mas, mesmo que a pessoa não consiga fazer uma Lexio Divina, mas só a leitura, já é oração, certo? Já é oração, sim. E é isso. Eu acho que, olha só, se vocês pegarem um manualzinho, fazer todas essas orações aqui todos os dias, as orações de missa e adoração, quando conseguir, e as outras orações todos os dias, é coisa assim, que menos de 1 hora você consegue fazer todas essas orações, vai ter um tempinho de oração diário, vai mudar a sua vida, entendeu? Vai mudar a sua vida. Porque não tem como a gente, assim, quanto mais a gente reza, mais contato com Deus, não é possível que a gente saia desse contato com Deus igual a gente entrou. Não é isso? São Manuel González era um santo, um bispo espanhol, que ele era muito devoto da Eucaristia. Assim, né? O foco da espiritualidade dele sempre foi a Eucaristia. E ele dizia, olha, não tem como a pessoa passar 5 minutos diante do Santíssimo e sair diferente. Isso que ele falou com relação ao Santíssimo vale para toda oração de um modo geral. Se a gente, quando a gente reza de verdade, a gente tende a sair melhorado da oração. Né? A gente tende a mudar, a gente tende a lutar mais, a gente tende a se santificar. Porque a nossa santificação vem desse contato com a santidade que é Cristo. Então, se vocês querem ser mães melhores, esposas melhores, cristãs melhores, o único caminho é a oração, certo? O caminho primeiro, né? Que depois, claro, depois da oração, vocês vão conseguir melhorar todo o resto, né? Que é a mortificação, as virtudes, etc, etc. Certo? Até uma pessoa falou de fazer um livrinho para crianças, desses para crianças. É uma boa ideia. Quem sabe? Né? Quem sabe? Não garanto por agora não, mas não seria ruim não. Vamos ver, se tiver voluntários aí animados a trabalhar nisso, a gente pode fazer sim. Certo, gente? Tá entendido? Se tiver mais alguma dúvida, vocês falam. E é isso. Vamos tentar seguir bem a oração. Eu não vou prometer aqui, porque daqui a pouco eu não cumpro e fico sem palavra, né? Eu vou tentar, todo dia, eu vou tentar lembrar de colocar de manhã lá no grupo a passagem bíblica do dia, né? Por exemplo, dia 3, vou colocar, gente, leitura do dia, Mateus 1. Não vou colocar o texto não, porque eu não quero que vocês fiquem lendo no celular, né? Vocês pegam a Bíblia de verdade e lê, né? Mas vou colocar assim, hoje é Mateus 1. Que aí de tarde, na hora que o grupo abriu, o pessoal quiser tirar dúvidas sobre Mateus 1, né? Tira ali, certo? Tá bem? É isso, gente. Espero que tenham gostado da live. Vamos seguir buscando aprender mais sobre oração, melhorando nossa vida de oração. Eu acredito que todos os ciclos que a gente fez até hoje, nós estamos no 4º ciclo, né? A gente está quase completando 1 ano. Quando acabar esse ciclo, o nosso clube vai completar 1 ano. Os 3 ciclos que a gente fez foram temas muito importantes. Mas esse ciclo é o mais importante de todos. É o tema mais importante de todos. Né? Então, eu acredito que é fundamental que vocês acompanhem bem, leiam com calma o livro e, sobretudo, coloquem em prática o que a gente está aprendendo aqui, que a gente reza. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Até mais, se Deus quiser. Até a próxima live, a gente avisa lá no grupo.